nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão, a força do Espírito Santo esteja convosco, irmãos e irmãs. Salve Maria! Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no canal da Legião de Maria, onde nós podemos conversar, onde nós podemos trocar as nossas experiências. Querido irmão, querida irmã, alegria imensa poder estar junto com você mais uma vez. Eu sou Bia Dantas, Tribuno Legiones. Este é o canal da Legião de Maria e o nosso programa de hoje é Quando Maria Passa na Frente. Querido irmão, neste nosso programa nós contamos alguma história de alguma das aparições de Nossa Senhora, que são tantas, que são muitas, e a alegria é imensa poder contar para você algo especial sobre a nossa mãezinha querida. Vamos ver sobre qual aparição nós vamos falar hoje? Olha, Nossa Senhora do Carmo! Que linda essa imagem de Nossa Senhora do Carmo, meus irmãos e minhas irmãs. Esta semana, no dia 16, foi a festa de Nossa Senhora do Carmo e todo o Carmelo se enfeitou para poder celebrar a festa de nossa querida rainha. Queridos irmãos e irmãs, vamos ver qual é a história de Nossa Senhora do Carmo e o que temos para nós neste dia tão lindo. Vamos ver o significado das suas vestes. Essa parte eu gosto muito da gente poder aprender mais sobre as vestes de Nossa Senhora, as muitas roupas que ela usa em cada circunstância que ela aparece. É muito lindo ver isso. A mãezinha aqui aparece com um hábito castanho e com o escapulário, vestida com o escapulário. E o que significa isso? É a mesma veste que é usada na ordem feminina e na ordem masculina. Elas são parecidas. E este hábito castanho, ele simboliza a fertilidade do Monte Carmelo, que leva o amor de Deus a todas as pessoas. Significa a simplicidade de cada um daqueles irmãos carmelitas. Significa o serviço, entregar-se à vida do outro para que o outro possa conhecer Jesus e ter a sua alma entregue a Deus com a maior bênção do mundo. Que lindo, não é? Nós vemos Nossa Senhora com este véu branco e muitas das vezes o seu manto branco também. Aqui ela está com um manto dourado e o manto dourado significa a sua realeza. Mas o manto branco e o véu branco significa a passagem da missão para cada um dos carmelitas e para nós também. Como assim, Beatriz? O que quer dizer isso? No Monte Carmelo, o grande personagem que nós conhecemos na história é o profeta Elias. E o profeta Elias, quando ele sentiu que deveria passar a sua missão para o seu discípulo, o profeta Eliseu, ele usou um manto branco e ele tirou o manto branco de cima de si e colocou no Eliseu. E então Nossa Senhora, ela vem com o manto branco e com o seu véu branco, simbolizando a passagem da missão de evangelizarmos. Cada um de nós deve evangelizar, levar Jesus ao mundo, falar de Jesus. Esta é a missão que Nossa Senhora do Carmo passa a cada um de nós, meus queridos. Nós vemos Nossa Senhora do Carmo aparecer com os pezinhos em cima do planeta Terra. E o que isto quer dizer? Que todos os povos deverão conhecer a palavra de Deus, que todos os povos deverão conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, deverão conhecer o amor que Jesus trouxe, morrendo por nós na cruz. É lindo e maravilhoso ver quando ela vem sobre o globo terrestre, é porque ela quer que todos nós conheçamos as suas promessas de alegria e de vida eterna. Irmãos e irmãs, Nossa Senhora do Carmo, ela aparece com o escapulário na mão.
E o escapulário tem a simbologia de que cada um de nós, usando o escapulário, terá a bênção da eternidade no céu. Isso é lindo. E também nós teremos a possibilidade de, no primeiro sábado depois da morte, sermos resgatados por Nossa Senhora diretamente no purgatório. Então, essa foi a promessa de Nossa Senhora Simão Stock, que é do Carmelo, quando ela lhe entregou o escapulário, e ela vem entregar a cada um de nós esse escapulário. Nós vemos que Nossa Senhora está coroada, ela tem uma coroa com estrelas ao seu redor. Isso significa que ela é a rainha do céu e da terra, e que, como rainha, nós somos todos seus súditos e por isso devemos obedecê-la. E como mãe, nós também devemos obedecê-la. Então é uma maravilha e uma bênção saber que nós estamos a serviço desta rainha que vem nos ensinar a servir, porque sua veste é uma veste de serviço, é uma veste de alguém que está sempre ajudando as outras pessoas. Nós vemos que nosso Senhor Jesus Cristo vem no colo de Nossa Senhora, e isso tem 3 simbologias. A primeira é que Nossa Senhora quer mostrar o seu Filho ao mundo, quer apresentar nosso Senhor Jesus Cristo para cada um dos seus filhos aqui na terra. Ele é a nossa salvação, é por ele a salvação entrou no mundo. Queridos irmãos, queridas irmãs, ela é uma mãe zelosa e ela cuida de cada um de nós. E nós vemos também o outro significado de nosso Senhor Jesus Cristo, é que ele coloca na mãozinha esquerda, ele tem um escapulário, e então ele está corroborando com a força de Nossa Senhora entregando o escapulário. Não em todas as aparições que ele vem com o escapulário, mas nós podemos ver aqui que ele está com o escapulário na mãozinha esquerda, e ele com a mão direita, ele abençoa cada um de nós. Então essa bênção nos coloca a caminho, nos transforma a vida e faz com que nós queiramos que todos os nossos irmãos também tenham vidas transformadas. E nós vemos também que Jesus, no colinho de Nossa Senhora, ele vem também com a veste branca. E esta veste branca significa que ele também coloca o seu selo, sua chancela, sobre a missão que Nossa Senhora dá a cada um de nós. E ele também quer ver o mundo evangelizado. Então nós vemos como é importante e simbólica essa imagem de Nossa Senhora do Carmo. Nosso Senhor Jesus Cristo também vem com uma coroa na cabeça, mostrando para todos que ele é o rei. Nossa Senhora só é rainha porque ela é mãe do rei. E isso é muito importante para cada um de nós, para nós entendermos o papel de Maria na economia da graça, na economia da fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, na economia da salvação. Nossa Senhora está sempre ao lado de seu Filho Jesus e dizendo para cada um de nós: fazei tudo o que ele vos disser. Então, Nossa Senhora está sempre ao nosso lado, querendo a nossa salvação. E só há um jeito de termos a salvação: é entregarmos a nossa vida nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Linda essa imagem, não é? E toda a sua simbologia, todo o seu significado é importante para cada um de nós. Então vejamos um pouco da história. O Monte Carmelo, ele foi habitado já desde a época do rei Saul, da época do rei Davi. O próprio rei Saul colocou no Monte Carmelo erigiu lá um altar para fazer os seus holocaustos a Deus ali naquele local. O próprio rei Davi morou lá. Mas nós temos um outro personagem que é o profeta Elias. O profeta Elias viveu no século IX antes de Cristo, por volta do ano 860 mais ou menos, antes de Cristo. E naquela época era o rei Acabe. O rei Acabe, ele se apaixonou pela Jezabel, que era uma sacerdotisa, uma prostituta sacerdotisa, que ela era sacerdotisa de Aserá, um demônio.
Na realidade, todos aqueles deuses que os povos pagãos sempre louvaram, sempre adoraram, sempre serviram, sempre foram demônios. E então ela servia a deusa Aserá e ao deus Baal, Deus com D minúsculo, tá? Então são deuses pagãos e ela trouxe esses sacerdotes pagãos para o meio do povo de Israel. E o rei se corrompeu e começou a mandar matar todos os profetas do Deus verdadeiro. E todos os profetas de Israel foram assassinados pelo rei Acabe e por sua esposa Jezabel. E naquele período nós tínhamos um profeta importantíssimo que era o profeta Elias. E o profeta Elias, ele fez um desafio a todos os sacerdotes de Baal de Aserá, que eram 450 sacerdotes de Baal e 400 sacerdotes e sacerdotisas de Aserá. E eles os chamou e os levou para o Monte Carmelo, e lá ele disse que era para cada um erigir um altar, e lá o seu Deus deveria lançar o fogo para acender as chamas daquela oferenda que eles estariam fazendo. Então todos aqueles sacerdotes e sacerdotisas fizeram de tudo, passaram o dia inteiro, fizeram os seus altares, colocaram os seus holocaustos, as suas vítimas, e eles tentavam acender as fogueiras pedindo que os seus deuses fizessem isso, mas eles não fizeram. E então, depois de ver um tempo inteiro, um dia inteiro, eles tentando, o profeta Elias, ele fez cavou um buraco grande, fez o seu altar, colocou a sua oferenda sobre aquelas pedras, e ele colocou muita água que chegou a encher aquela vala ao redor do seu altar. E os outros profetas ficaram rindo e debochando dele, porque tanta água, e ele queria que pegasse fogo. Mas mesmo assim ele queria mostrar o poder do nosso Deus. E então ele convocou Deus e pediu a Deus que mandasse o fogo sobre aquelas oferendas, aceitando as oferendas dele. E Deus mandou saraivas de fogo do céu e fez uma coluna de fogo forte, queimando toda a oferenda que o Elias tinha feito. E aceitando aquela oferenda, inclusive toda a água secou e queimou inclusive as pedras que estavam ali naquele altar. Então o povo percebeu que Deus é o nosso Deus, é o Deus verdadeiro, e o povo voltou a adorar o nosso Deus. E o profeta Elias matou um por um dos 850 profetas e profetisas dos demônios Aserá e Baal. Eles foram mortos pelo profeta Elias. E então nós vemos a força do nosso Deus. O profeta Elias tinha pedido a Deus que fechasse o céu por 3 meses e não chovia, e 3 anos e não chovia, ficou aquela seca enorme. E aí depois disso ele avisou que Deus iria trazer de volta a água. E então veio uma nuvenzinha pequenininha vinda do meio do oceano e vindo em direção ao Monte Carmelo, e aí ele mandou avisar ao rei que a chuva viria, e veio chuva em abundância. Choveu abundantemente, meus irmãos e minhas irmãs, e aquela terra floresceu novamente, e eles puderam ter alimentos novamente, e foi uma grande festa e uma grande alegria em honra ao nosso Deus. E mais tarde, o Santo Antônio Maria Claret, ele falou que, na verdade, Elias teve uma visão e teve uma compreensão da verdade divina. Deus disse a ele que aquela nuvenzinha simbolizava Nossa Senhora, a Mãe de Deus, que viria pequenininha, simplesinha, e depois viria com toda a sua grandeza e todo o seu amor
derramar chuvas de bênçãos sobre toda a terra e trazer de volta toda a alegria. E então, o que o nosso querido Elias fez? Ele viu essa imagem, ele imaginava Nossa Senhora vindo naquela nuvenzinha e ele sempre imaginou linda Nossa Senhora, a Mãe de Deus. E então o que foi que ele fez? Ele fez uma ordem. A primeira ordem do Carmelo começou com o profeta Elias. Ele escreveu uma bula, né, dizendo quais seriam as orações, qual seria a forma de vida, como é que aquelas pessoas deveriam, as penitências que elas deveriam fazer. E muitos profetas e profetisas começaram a se juntar a Elias e Eliseu nesta ordem do Carmelo. E aí vocês podem ver que começou lá 800 anos antes do nascimento de Cristo. E eles amavam Nossa Senhora profundamente, mesmo que ela ainda não tivesse nascido, porque eles já sabiam que a Mãe de Deus viria e traria o próprio Senhor para toda a humanidade. E isso é lindo demais, é maravilhoso, irmãos e irmãs. Depois, aquela ordem dos carmelitas que nasceu ali com o profeta Elias e o profeta Eliseu, ela foi crescendo muito, mas começou uma perseguição enorme por causa dos muçulmanos que entraram na Palestina, e eles começaram a ter que sair e foram indo para o mundo inteiro, e foram para a Europa, na Inglaterra, na Itália, na França. E ali na Inglaterra, Simão Stock foi um que recebeu o escapulário diretamente das mãos de Nossa Senhora. O que foi que aconteceu? Quando ele estava lá, isso já foi 1200 depois de Cristo. Veem que a história começa 800 anos antes de Cristo, e em 1200 depois de Cristo, a ordem começou a ser perseguida na Europa. O Papa Honório III, ele começou a perseguir e aceitar a perseguição vinda de outros dos seus assessores. Então, o Simão fez uma oração a Nossa Senhora, e Nossa Senhora um dia lhe atendeu, apareceu para ele e disse: meu amado filho, você é muito especial e eu trouxe para você o escapulário que é da sua ordem, e que você vai, com este escapulário, difundir o amor a mim e difundir o amor a meu filho Jesus, e levar este amor a todos os homens e mulheres no mundo. Então, todos aqueles que usarem o escapulário, eles vão poder ser resgatados na vida eterna, e vão ser resgatados do primeiro sábado depois de sua morte do purgatório. Mas isso não dá a ninguém o direito de pecar, e nem não é uma licença para viver do jeito que quer. Muito pelo contrário, existem regras a serem seguidas e nós precisamos seguir essas regras. São regras que Deus coloca para cada um de nós. Então, meus queridos irmãos, o primeiro escapulário que nós vamos usar, ele precisa ser também de tecido de lã, nesta cor castanha, e deve ser abençoado por um sacerdote e imposto. Depois deste primeiro é que nós podemos passar a usar este outro escapulário de metal, está bem? Desde que tenha uma medalha de Nossa Senhora de um lado e a medalha do Sagrado Coração do outro lado. Então, Nossa Senhora permitiu que isso fosse feito. Então, por volta de 1200, 1270, o Simão viveu, e o que aconteceu com o Papa? Nossa Senhora apareceu para ele em sonho e disse: você vai parar de perseguir a ordem dos carmelitas, porque o Papa não queria mais nenhuma ordem, não queria mais autorizar nenhuma ordem dentro da Europa. E então os carmelitas estavam sendo perseguidos, e Nossa Senhora pediu e falou com ele: você vai autorizar esta ordem, e para provar que sou eu mesma que estou aparecendo, 2 dos seus assessores que estão perseguindo os meus amados filhos do Carmelo, eles irão amanhecer mortos.
E aí, quando o Papa acordou, ele teve a notícia que esses dois assessores estavam mortos e ele soube que verdadeiramente era Nossa Senhora no seu sonho. E o que ele fez? Imediatamente ele mandou cancelar aquela bula papal em que ele iria perseguir e cancelar os direitos da ordem. E aí o Carmelo floresceu. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa história é linda. Naquele mesmo dia, o São Simão foi chamado por um homem que estava morrendo, e ele precisava de um sacerdote. São Simão, naquele dia que recebeu o escapulário, ele foi visitar aquele moribundo, e quando ele o viu, colocou o escapulário que Nossa Senhora tinha dado a ele sobre o moribundo. E imediatamente aquele moribundo arrependeu-se verdadeiramente de todos os seus pecados e pediu perdão a Deus e morreu na paz de Cristo e foi resgatado pela eternidade. Então este foi o primeiro milagre do uso do escapulário. E muitos outros milagres existem com relação a Nossa Senhora do Carmo, e isso é lindo e maravilhoso. Queridos irmãos, eu quero lhes contar então um milagre de hoje em dia atribuído a Nossa Senhora do Carmo, a alguém que usou o escapulário durante toda a sua vida. Era uma legionária e ela, acreditando na força do escapulário, viveu a sua vida consagrada a Nossa Senhora, usando o seu escapulário sempre. Mas ela já tinha filhos e ela tinha netos. E ela faleceu numa quinta-feira. Uma outra legionária foi visitar a filha dela e a filha dela estava muito revoltada, dizendo que se a mãe dela tinha tanta fé, por que Nossa Senhora não salvou a mãe dela daquela doença que ela estava tendo? Isso já tem um bom tempo, deve ter uns 3 anos mais ou menos. E então, quando ela estava revoltadíssima, falando que ela não queria mais saber de Nossa Senhora, que isso tudo era mentira, que isso tudo não era verdade, aquela outra legionária que estava fazendo a visita, com todo o seu amor, falou: minha irmã, não fique dessa forma, a sua mãe sempre te deu um testemunho lindo. Ela falou: não, isso não existe, isso tudo é mentira. E de repente elas estavam no 2º andar da casa. De repente, no 1º andar, o neto desta legionária que havia falecido, eu vou usar um nome fictício, tá bem? Ele começou a gritar e a festejar e a rir e dar gargalhadas, dizendo assim: Isabel voltou para casa, Isabel voltou para casa. E ele dava pulos e ele gargalhava, e ele batia as palminhas, e aí elas arregalaram os olhos no 2º andar e falaram: o que está acontecendo? Desceram correndo as escadas e encontraram o menino comemorando e rindo muito. E ele olhava para cima e ele dizia: Isabel voltou para casa. E a legionária que estava naquela casa virou para aquela menina, para a filha da legionária que estava revoltada, e disse: hoje é sábado, a minha querida amiga Isabel, a sua mãe, voltou para casa. Ela está no céu com Nossa Senhora a resgatou. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aquela criança de 4 anos estava vendo a festa no céu que a avó dele estava recebendo, porque Nossa Senhora foi em pessoa no purgatório buscar a Isabel, aquela legionária que havia falecido na certeza do uso do escapulário. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Nossa Senhora não mente nunca. É muito bom que a gente possa acreditar e ter essa fé maravilhosa. O que aconteceu foi que aquela jovem passou a acreditar novamente e ajoelhou no chão, pediu muito perdão a Deus e a Nossa Senhora e se consagrou a Nossa Senhora como a mãe dela. Então, Isabel voltou para casa. Isso é lindo demais, meus irmãos e minhas irmãs. A nossa casa é o céu. Nós não somos daqui. Então, essa história é muito linda. Aqui é uma imagem dos carmelitas vestidos de branco. Sempre que tem uma festa, eles usam
esta túnica por cima das suas roupas para mostrar que eles receberam essa missão e que eles continuam a missão de levar a palavra a todos os irmãos e irmãs. Aqui é uma imagem de Nossa Senhora do Carmo com Santa Teresinha do Menino Jesus, que era carmelita. Aqui é ela com Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha, São Simão, São João da Cruz e muitos outros carmelitas que estão hoje no céu como santos e santas. O Monte Carmelo, na realidade, significa vinha de Deus, porque lá é uma terra fértil, um grande pomar, uma grande alegria, aquela terra fértil no meio da Palestina, e lá tem muitas uvas, então é conhecido como a vinha de Deus, o pomar, solo sagrado. É maravilhoso ver isso. E aqui é o Monte Carmelo hoje em dia, como ele está. Meus irmãos e minhas irmãs, olha que lindo este verde todo e toda essa alegria naquele lugar que é abençoado por Deus desde o início da nossa história. Vamos então fazer essa oração para Nossa Senhora do Carmo. Ó Senhora do Carmo, revestido de vosso escapulário, eu vos peço que ele seja para mim sinal da vossa maternal proteção em todas as necessidades, nos perigos e nas aflições da vida. Acompanhai-me com vossa intercessão para que eu possa crescer na fé, esperança e caridade, seguindo a Jesus e praticando a sua palavra. Ajudai-me, ó Mãe querida, para que, levando com devoção o vosso santo escapulário, mereça a felicidade de morrer piedosamente com ele na graça de Deus e assim alcançar a vida eterna. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Nossa Senhora do Carmo te proteja sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Que o Senhor coloque o seu olhar sobre cada um de nós e nos ajude a nos encaminhar cada vez mais, sendo um solo fértil, sendo uma vinha de Deus no meio do povo, com as nossas sementes crescendo e florescendo cada vez mais no coração dos nossos irmãos. Amém. Que as almas dos legionários e de todos os fiéis defuntos pela misericórdia de Deus descansem em paz. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Querido irmão, transforme o mundo com a sua vida. Seja um sinal da graça e da bênção de Deus em cada lugar aonde você estiver. Que Nossa Senhora, rodeada dos seus santos anjos, possa também lhe trazer a boa nova da salvação. Amém. Estejamos sempre unidos na graça de Deus. Salve Maria!